Nós já vamos ficar em pé para nós declararmos o microfone ao nosso irmão Isaías, que estará ministrando do coração de Deus para os nossos corações. Ficamos de pé, irmãos. Graças a Deus. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? 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 Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos neste momento, Senhor, a Tua graça, a inspiração do Teu Espírito Santo, para que possamos uma vez mais falar da Tua palavra, anunciar, Senhor, aquilo que o Teu Espírito quer que falemos. Deus, eu te peço agora, Senhor, a partir do momento que lermos a palavra que o Senhor colocar ao nosso coração, torne uma vez mais viva, Senhor, nesta noite. Fale conosco, Senhor, de uma forma pura e poderosa. Deus, queremos ouvir a sua voz, carecemos, precisamos, anelamos, Deus, de ouvi-lo, ó Senhor. Fale conosco, precisamos ouvi-lo, Senhor, ó Deus. Assim te peço, assim, Senhor, oramos, ó Deus, e assim esperamos que o Teu Espírito se revele uma vez mais, Deus, nesta noite, porque estamos reunidos, não no nome do pastor Sebastião, não no nome do nosso companheiro também, irmão Antônio Tadeu, não no nome de outros amigos que estão aqui nesta noite, mas estamos reunidos no nome do Senhor nosso Deus, no nome de Jesus. Ó Deus, então a Tua palavra diz, ó Deus, se estivermos reunidos em Teu santo nome, o Senhor se fará presente. Deus, movimenta-nos nesta noite e faça-nos sentir a Tua presença. Assim oro, porque creio, ó Deus, na Sua palavra, e assim oramos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Abramos a Bíblia, irmãos, no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo. Os irmãos estão me ouvindo bem aí no fundo, amém? Capítulo 4, versículo 1. Quantos irmãos procuram? Uma vez mais quero externar, tornar pública as minhas considerações, Chaves, falando de sua pessoa, um homem humilde também. É um prazer muito grande nós estarmos assim. Amém, irmãos? Então externo essas minhas considerações a este servo de Deus. Versículo 1 do capítulo 4. Já o temos, amém? Amém. Diz-nos assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabes que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Repita comigo: santificação. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Diga no 3. 1, 2, 3. Prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quem pode dizer amém? Amém. Sentai-vos, obrigado. Aleluia. Queremos deixar esta noite, queridos irmãos, esses versículos que ora acabamos de ler, na qual é o tema deste trabalho. E o que me chamou a atenção ao ler é a mudança no versículo 1 do capítulo 4 dessa epístola, desta carta que o apóstolo Paulo está direcionando aos Tessalonicenses. Desde o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, ele está falando da sua experiência,
Ele está falando também do seu ministério. Ele está expondo o que Deus fez através dele. Ele está falando do seu sofrimento. Ele está falando, irmãos, do que ele passou, trazendo à tona para que os que assim estariam lendo essa carta não viesse ter sombra ou dúvida naquilo que o apóstolo Paulo fizera debaixo da vontade de Deus. Mas quando chega o capítulo de número 4, ele muda dizendo, finalmente, parece-nos que depois dele falar de si, parece-nos depois dele falar das suas experiências, então ele chega no ponto crucial e diz, finalmente, o que eu quero vos dizer, o que eu quero externar a vocês, na qual eu estou direcionando esta carta, que finalmente, meus irmãos, vocês têm aprendido de mim, eu tenho vos exortado, eu tenho vos ensinado, eu tenho trazido a vocês a forma como vocês devem andar para agradar a Deus. E depois ele deixa essas duas coisas importantes. Ele fala da santificação e posteriormente ele fala da prostituição. Primeiro ele diz, o que agrada a Deus é a nossa santificação. Eu tenho exortado vocês, eu tenho falado isso com vocês, que a santificação é algo que agrada ao Senhor, é algo que realmente transborda o coração do nosso Deus de alegria. E nós sabemos muito bem que é uma parte da Bíblia, no livro de Jeremias, dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é o nosso sucesso, a alegria do Senhor é a nossa vitória. Quando Deus está alegre com a sua igreja, queridos irmãos, 1000 caem ao nosso lado, 10.000 caem à nossa direita, mas a igreja do Senhor não é atingida, porque a alegria do Senhor é a vitória da igreja. Vamos lá, irmãos, a alegria do Senhor é a vitória da igreja. Quem concorda comigo? Então o apóstolo Paulo ele fala da santificação, posteriormente ele fala santificação, mas que vocês se abstenham, quer dizer, que vocês estejam longe da prostituição. Entenda bem aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, ele estava falando de uma questão que já era cultura naquela região. As pessoas desta época, os pagões, os cultos dessas pessoas, a prostituição era algo que fazia parte do culto. Orgias, a imoralidade era algo que fazia parte desse culto pagão. Então, irmãos, era natural esta palavra prostituição, nem mais doía no ouvido daquelas pessoas, e também não eram mais escândalos quando alguém falava ou quando alguém externava ou mostrava algum, irmãos, deslizes moral. Não era mais escândalo. Por quê? Porque aquilo já fazia parte da cultura daquele cidadão. A igreja está no meio desse caos. O apóstolo Paulo, usado por Deus, ele, para a glória de Deus, ele levantou uma igreja em meio a esta crise, aonde por todos os lados, entenda que a igreja estava ilhada, todos os lados que cercavam a igreja, a visão era imoralidade, prostituição, tudo isso corria e cercava a igreja. Por quê? Porque os cidadãos daquela época tinham isso como cultura normal. Isso não nos ofende, isso não nos diminui e nem nos aumenta, pelo contrário, é normal para nós.